Doutor Felipe, eu fiz minha cirurgia de catarata, mas minha visão não tá boa. O que está acontecendo? Você pode me ajudar? Posso te ajudar? Eu vou te dar nesse vídeo aqui 5 motivos mais comuns para o que pode estar acontecendo, que a sua visão não está 100% depois da cirurgia de catarata. Eu vou explicar isso do motivo mais simples até o motivo mais complexo. E meu nome é Felipe Lucato, eu estou sempre aqui no canal Dr. Felipe Lucato, tanto no YouTube como no Instagram, falando sobre cirurgia de catarata e sobre cirurgias de retina. Então você compartilhe, siga o canal, mande esses vídeos aqui para pessoas que possam se interessar por esses assuntos. E hoje eu vou endereçar esse problema aí, que é super comum, é uma queixa super comum, tanto lá no consultório, com os pacientes que me procuram, com essa queixa de que a visão não está 100%, mesmo já tendo operado a catarata, como em teleconsultas também. Às vezes os pacientes têm um relatório, têm os exames, não estão completamente seguros e buscam informações à distância sobre o que está acontecendo com o olho dela. Bom, vamos lá. Existem, como eu disse, existem causas fáceis de resolver em relação a isso. Existem causas mais complexas, eu vou explicar. A primeira causa que pode estar acontecendo sobre a visão não estar boa depois da cirurgia de catarata, basicamente é a falta de paciência. Calma, se você acabou de fazer a cirurgia, você está na primeira semana, você criou aquela expectativa de eu operei ontem, eu já quero estar com a visão 100%, não é bem assim. A cirurgia de catarata, ela é muito segura, a recuperação tende a ser rápida, não é um pós-operatório muito complexo e realmente tem alguns pacientes que operam num dia e no outro dia estão lendo tudo. Mas pode ser que leve um tempo também, tá? Um edema na córnea, né, um inchaço, a córnea é como se fosse um vidro de um relógio. Então, com a energia que a gente usa para tirar a catarata, dependendo do nível da catarata, ela pode ter um pouquinho de edema nos primeiros dias, na primeira semana, que está atrapalhando a forma que a visão chega lá no fundo do olho. Uma lente intraocular é uma visão nova, é uma forma nova de enxergar, então existe a neuroadaptação, o cérebro demora um pouquinho para entender a nova forma de enxergar. E além disso, outras situações, né? Pode ter um edema de mácula, em alguns casos acontece de ter um inchaço na mácula depois de uma cirurgia de catarata, pode ter grau residual, a gente tem um exame que chama biometria, que ele calcula qual é o grau da lente que eu preciso colocar no seu olho para deixar do jeito que eu quero. Mas nem sempre esse exame é tão preciso, né? Pessoas que têm ceratocone, pessoas que têm alta miopia, pessoas que já fizeram cirurgia a laser para miopia no passado, elas têm uma biometria que não é tão precisa quanto a um olho normal. Então pode ter sobrado um grauzinho de astigmatismo, pode ter sobrado um grau de miopia ou de hipermetropia. E além disso, o grau não estabiliza logo de cara. Por isso que a gente espera 30 dias da cirurgia do segundo olho, normalmente, para passar óculos, quando a gente precisa passar óculos depois da cirurgia de catarata. O grau demora um pouquinho para estabilizar. Então, falta de paciência é uma causa comum. A pessoa já ansiosa, operou essa semana e já quer estar com a visão 100%, operou um olho só às vezes. Então, o efeito na cirurgia de catarata ele é melhor quando a gente opera o segundo olho e equilibra o grau e equilibra a forma de enxergar. Então, calma. Então, se você está nessa situação aí de que a visão não está tão boa, mas você acabou de operar, tenha um pouquinho de paciência, tá? Isso pode melhorar, isso deve melhorar ao longo do seu acompanhamento. O médico já fez a parte dele, agora você vai fazer a sua parte usando os colírios da maneira adequada para você ter uma boa recuperação e uma boa função visual, mesmo que isso envolva, de repente, usar óculos para longe, usar um óculos para perto, usar um multifocal, depende do tipo de lente que você escolheu. Certo, então vamos para o segundo motivo pelo que a sua visão pode não estar tão boa depois de uma cirurgia de catarata, está na falta de alinhamento pré-operatório, falta de conversa, às vezes, ou falta de entendimento mesmo, tá? Às vezes houve a conversa, o médico comunicou e explicou tudo o que ele estava programando para a sua cirurgia, mas às vezes a gente tem dificuldade de entender tudo, é por isso que eu faço esses vídeos aqui. Eu acho que informação faz parte, eu vou deixar o link aqui de um vídeo, por exemplo, que eu gravei explicando os tipos diferentes de lentes intraoculares. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes o paciente decidiu não investir em uma lente especial para a cirurgia de catarata e decidiu colocar a lente monofocal, é a lente que o convênio cobria, ele não queria gastar dinheiro com a cirurgia de catarata, ele só queria resolver essa situação da catarata. Mas mesmo assim ele criou uma expectativa que depois da cirurgia de catarata ele ia ficar livre totalmente de óculos, para perto, para longe, que não ia mais usar, que o grau dele ia melhorar.
Isso é um exemplo de uma falta de alinhamento, porque colocando uma lente monofocal, especialmente a monofocal esférica, sem ser a tórica, que corrige o astigmatismo, é muito provável que sobre algum grau, ou para distância, ou para perto, ou para corrigir o astigmatismo, em que a visão não vai ficar 100% sem óculos. Quando a gente fala de operar catarata, a gente tenta corrigir o grau em diversas distâncias para dar independência de óculos, mas isso depende da saúde ocular da pessoa, se ela pode receber uma lente especial, também da questão econômica, se ela quer ou se ela pode investir em uma lente mais cara que vá dar esses benefícios para ela, e por fim, ver se ela obteve esse resultado mesmo, se as coisas na cirurgia correram de uma maneira super adequada para que ela tenha esse efeito. Mas a falta de alinhamento entre o médico, entre o paciente, pode ser uma causa comum de frustração. E às vezes, tem um paciente meu, míope, que tinha mais ou menos 3 graus de miopia. E aí não queria fazer nenhum tipo de lente especial, eu coloquei uma lente monofocal, mas eu programei a monovisão e expliquei para o paciente, um olho vai ficar bom para longe, eu vou tentar deixar o máximo possível zerado para longe, o outro olho eu vou deixar um pouquinho de grau, eu vou diminuir sua miopia, mas eu não vou zerar ela completamente porque ela vai te ajudar para perto. E ela ficou insatisfeita no pós-operatório porque eu tirei os 3 graus que ela tinha e esses 3 graus que ela tinha de miopia fazia ela ler muito bem para perto. Então depois da cirurgia ela ficou ótima para longe, para dirigir, para assistir televisão sem óculos. Ela ficou com 1,5 de miopia e que ajudava ela com letras maiores, mas ela não tinha aquela visão super boa sem óculos para perto. E aquilo chateou ela. O míope gosta muito da visão de perto, apesar de ter uma visão de longe muito ruim. Então, apesar de eu ter conversado e explicado, isso frustrou a paciente no pós-operatório, uma coisa que aconteceu comigo. Mas é uma falta de alinhamento. Nem sempre o que a gente fala foi entendido da melhor maneira possível e, de repente, só numa situação que a pessoa está vivendo mesmo que ela vai entender como é que ficou a visão. Às vezes a gente faz até teste com lente de contato antes, quando a gente percebe que o paciente não está entendendo muito bem a estratégia que a gente adotou para isso. Então é isso, de repente, o resultado que você teve com a lente que você colocou não era o que você estava esperando com a cirurgia de catarata. Isso não significa que sua cirurgia deu errado, tá? Isso significa que talvez você precise de um óculos para longe, ou de um óculos multifocal, ou de um óculos para perto. Se a sua visão tiver 100% para longe, 100% para perto, mesmo que isso envolva usar um óculos, a gente não considera isso um insucesso, não. É claro que é frustrante, uma vez que você gerou a expectativa de que ia ficar sem óculos. Mas isso não é uma intercorrência, isso não é nada que não possa ser corrigido. Terceira causa, essa causa é muito comum e fácil de resolver. Você operou a catarata, sua visão ficou ótima, você ficou feliz com o resultado da cirurgia. Durante meses você estava enxergando super bem e de repente passou 6 meses ou passou 1 ano da cirurgia, ou até menos em alguns casos, a visão começou a ficar embaçada de novo. Ela falou, não é igual aquelas primeiras semanas, igual aquele primeiro mês que eu tinha acabado de operar, estava tudo nítido, agora está meio embaçado. O que aconteceu? Na cirurgia de catarata, o cristalino ele fica dentro de um envelope. É um envelope transparente, ele é chamado de cápsula do cristalino. Tá? É como se fosse um plástico que envolve 360 graus a lente natural, que é o cristalino. O que a gente faz na cirurgia de catarata? Normalmente a gente abre a frente da cápsula. A gente faz um círculo, chama capsulorhexis. É uma abertura nessa estrutura transparente, nesse suporte que segura o cristalino. E aí, a partir dessa abertura, a gente consegue quebrar e aspirar os pedacinhos da catarata, limpa esse saco capsular todo, no final sobra só uma estrutura mais ou menos assim, aberta na frente e fechada aqui atrás, e a gente implanta a lente aqui dentro. A lente fica dentro do saco capsular. Isso é o resultado que normalmente a gente quer numa cirurgia de catarata. A lente fica segura, ela fica naquele mesmo local ali, porque é o saco capsular que está segurando ela. Só que o que acontece? A gente abriu a frente, mas a face posterior da cápsula, ela está transparente logo que a gente operou. Então a luz passa pela pupila, passa pela lente, passa pela cápsula transparente e chega com qualidade na retina. O que acontece ao longo do tempo? A cápsula posterior começa a ficar opaca também. Ela fica branca, e o raio de luz que passa por ela começa a dispersar demais. Ele chega com uma qualidade pior lá no fundo do olho. Então isso é fácil de resolver porque você não precisa de uma outra cirurgia, não. O médico vai dilatar a sua pupila, vai ver que a cápsula sua não está totalmente transparente e vai marcar um procedimento que chama capsulotomia com IAG laser.
Esse é um procedimento que a gente faz no consultório, é rápido, não dói nada. E é um laser que é feito na cápsula posterior, não é? É o que o pessoal chama de limpar a lente. Na verdade, ele não está limpando a lente, ele está abrindo a cápsula posterior. A lente continua presa 360 graus pelo suporte, mas agora ele está com uma abertura na frente e uma abertura atrás para o raio de luz poder passar e chegar com qualidade no fundo do olho. E não é um procedimento que normalmente você tem que ficar fazendo várias vezes, não. É uma vez na vida, abriu a cápsula posterior, o raio de luz vai passar direto pela pupila, direto pela lente, vai chegar com qualidade na retina, e aí a visão volta a ser aquela visão boa. E normalmente a capsulotomia, esse procedimento não altera muito o grau, tá? Então se você operou a catarata e agora está percebendo que a visão não está 100%, talvez valha a pena voltar no seu médico e avaliar se você já fez a capsulotomia nos 2 olhos ou naquele olho que você está com queixa, porque isso é fácil de resolver, não precisa de cirurgia, não dói e vai melhorar a sua visão novamente. Então essa é a terceira causa mais comum de baixa de visão, mesmo tendo operado a catarata. A outra causa super comum é a minha visão não ficou 100% depois da cirurgia de catarata. E eu não sei porquê, porque eu gerei essa expectativa. Isso aqui também tem a ver com a expectativa e com comunicação. Mas às vezes a sua cirurgia, a sua visão não está 100% depois da cirurgia de catarata porque o seu olho não é 100%. E aí não adianta gerar a expectativa de que a cirurgia de catarata vai resolver todos os problemas. Eu vou dar um exemplo. A pessoa que tem ambliopia. O que é isso, ambliopia? É o tal do olho preguiçoso que o paciente fala. Então, de repente a pessoa nasceu sem grau nenhum no olho direito, mas no olho esquerdo ela nasceu com um grau mais alto. E ela não sabia disso. Então na infância ela não usou óculos, não fez tampão, não fez nada. Um olho que não tinha grau desenvolveu 100%, ele é ótimo, ele enxerga super bem, não tinha grau, nunca usei óculos para ele. O outro é muito ruim. Por que isso? Porque o cérebro não desenvolveu a visão daquele olho. O cérebro não conseguia juntar ali na infância a imagem do olho direito, que não tinha grau, com a imagem do olho esquerdo, que tinha grau. Então ele suprimiu um dos lados. Ele deixou de lado o desenvolvimento daquele olho e deu atenção para o olho bom. Isso acontece com estrabismo também. Quando a criança tem um olho retinho, o outro olho desviado, o olho dá atenção para o olho reto e deixa o olho desviado, ele suprime aquela imagem do olho desviado e aí o olho não desenvolve. É por isso que a gente vê criança com tampão. A gente está tampando o olho bom para desenvolver o olho ruim, a desenvolver o máximo que ele conseguir. E aí, na fase adulta, o olho amblíope começa a ter catarata e a visão começa a piorar ainda mais. E aí tem que operar a catarata. Mas às vezes o paciente cria a expectativa de que se ele operar a catarata, a visão vai voltar, vai se tornar igual à do outro, e não vai. Então, você opera a catarata, você tira um dos problemas, mas a ambliopia ainda está lá. A ambliopia, o olho não se desenvolveu, ele não tem 100% de potencial. Então não adianta achar que ele vai ficar igual ao outro olho. Nesse caso, você pode operar a cirurgia de catarata e retomar aquele nível que tinha antes, para aquele olho, é o 100% dele, né? Não é o 100% em comparação ao outro. E a visão não vai ficar 100% mesmo. O mesmo acontece se você tiver alguma sequela, vamos supor, você já operou de descolamento de retina, ficou com sequela, e depois teve catarata e operou a catarata, vai melhorar um pouquinho, a luz vai entrar melhor, a qualidade da visão vai melhorar, mas não vai ser 100%. Para um buraco de mácula, para uma doença macular como a degeneração macular, para opacidades na córnea, para ceratocone, a gente não enxerga como a lente. Às vezes eu chego na clínica, o paciente fala, ô doutor, minha visão está ruim, você pode me dar mais grau? Você pode aumentar meu grau? Não é isso, não é aumentar o grau ou colocar a lente certa que vai fazer a pessoa ter a visão 100%, porque a gente não enxerga com a lente, a gente enxerga com o nosso olho. Não adianta eu dar muito grau para a pessoa, eu tenho que dar o grau certo para ela. E aí, o que acontece é o seguinte, mesmo operando a cirurgia de catarata, colocando uma lente boa, normalmente nesses olhos que tem alguma sequela, a gente não investe, não indica uma lente premium, uma lente super especial, porque é um investimento alto que o paciente vai ter que ter e não vai ter o benefício daquela lente premium. Então, normalmente a gente coloca a lente monofocal, uma lente mais simples, uma lente mais barata mesmo, porque sabe que o potencial visual daquele olho não é o de potencial de 100%. Isso é uma causa comum também de operei a catarata e minha visão não está boa. E vamos para a quinta causa e mais complexa,
que é a situação que ou houve alguma coisa que saiu do script, pode ter tido uma complicação cirúrgica, pode ter tido uma dificuldade maior. Quando a gente fala de cirurgia de catarata, parece que a gente está colocando tudo no mesmo patamar. Mas existem cirurgias de catarata fáceis e simples de ser resolvida. Cirurgia é rápida, a recuperação é rápida, o cirurgião não teve trabalho nenhum para tirar a catarata e pôr a lente. E existem situações especiais. Quando a câmara anterior é muito rasa, ou seja, o espaço que a gente tem para trabalhar ali para tirar a catarata é muito pequenininho, quando a pessoa tem opacidades de córnea, quando a pessoa tem pupila muito pequena, quando a pessoa deixou de passar o ponto certo de operar a catarata e a catarata ficou muito dura, tudo isso são fatores que influenciam na dificuldade da cirurgia. E aí complicações podem acontecer. E às vezes é um olho que já teve um trauma no passado e o paciente nem se lembra, e aí o suporte não está adequado. Às vezes ele vai programado para colocar uma lente especial e alguma intercorrência acontece na cirurgia e ele não pode pôr aquela lente especial. O médico é obrigado a trocar o tipo de lente. Ao invés de colocar uma lente de peça única, ele coloca uma lente de 3 peças. E isso é o melhor para o paciente. Ele fez a troca de lente por uma lente mais simples, porque era o certo a ser feito naquele momento. Mas isso sempre gera uma frustração. Então, o paciente que investiu numa lente, criou expectativa em pôr uma lente, teve alguma intercorrência na cirurgia, teve que trocar o tipo de lente no intraoperatório, ele fica frustrado depois, ele fica psicologicamente abalado com aquilo, mesmo quando foi tudo certinho e quando a visão tá boa. E a situação de ter complicações, às vezes não tem complicação nenhuma, às vezes a cirurgia foi super bem, por exemplo, uma lente tórica, a lente que corrige o astigmatismo, ela tem um eixo certo que ela precisa ficar. Então vamos supor, eu operei um olho, eu tenho que deixar a lente a 90 graus, ela tem uma marquinha, eu tenho que deixar ela a 90 graus. E aí no pós-operatório ela pode girar um pouquinho. Esse girar da lente pode dar um efeito ruim no grau e às vezes a gente precisa reposicionar essa lente. Quando a lente não está centralizada dentro do saco capsular, que eu falei, quando ela ficou torta por algum motivo no pós-operatório, ou quando tem vítreo vindo para a câmara anterior, tudo isso são complicações, são motivos que talvez operou a catarata e foi uma cirurgia mais difícil, ou que foi uma cirurgia complicada, e por isso que a visão não está tão boa. Alguns casos dá para tratar só clinicamente, acompanhando, outros casos vão precisar de um novo procedimento, ou para reposicionar a lente, ou para tirar o vítreo dali, ou para fazer uma troca de lente. Às vezes a lente não ficou boa a ponto da gente ter que tirar ela. E outras situações que podem acontecer é, você não tinha nada no momento que operou, mas desenvolveu uma doença ocular, uma outra doença ocular ao longo do tempo. Então, operou a catarata e depois de um tempo você formou uma membrana na retina. Eu tenho um vídeo de membrana epirretiniana, que eu vou deixar o link aqui para vocês clicarem também, que explica. Formou uma pele na retina, começou a embaçar a visão. Isso não tem nada a ver com a cirurgia de catarata. Foi uma doença oftalmológica que surgiu depois e que também interfere na visão. A mesma coisa é se tiver um descolamento de retina depois de anos da cirurgia ou meses da cirurgia, um buraco macular, ou a córnea que era transparente, mas que não era 100% saudável e depois da cirurgia começa a ficar opaca. Alguns pacientes precisam de transplantes. O que eu estou querendo dizer com isso? Que cada caso é individualizado, existem coisas simples que podem ser resolvidas rapidamente, ou com uma conversa, ou com tratamento clínico, ou com laser, mas existem as situações mais complexas que vão envolver também um segundo procedimento, às vezes um terceiro procedimento. Eu opero muito casos de fixação de lentes intraoculares. Eu sou especialista em catarata e em retina também. Então eu posso abordar situações, por exemplo, tem um paciente que não aconteceu nenhuma complicação, a cirurgia dele estava ótima, e de repente a lente e o complexo capsular caíram. Ela, ao longo do tempo, sem o paciente sofrer nenhum trauma, nenhuma pancada, do nada, por causa de uma predisposição que o paciente tinha, uma fragilidade naquele suporte, caiu tudo. E aí a gente tem que fazer o quê? Uma vitrectomia, um segundo procedimento para tirar aquela lente que está lá no vítreo e fixar ela, amarrar ela. Ela não fica mais presa para aquele suporte, porque o suporte todo caiu. Então, às vezes, a gente precisa de fios especiais ou lentes especiais que vão fixar e deixar aquela lente no local adequado para o paciente recuperar a visão. Então, é isso. Pode ter causas de baixa de visão após a cirurgia de catarata super fáceis de resolver, super fáceis de serem explicadas ou alinhadas ou de buscar uma alternativa para melhorar a sua qualidade de vida. E existem aquelas causas também que a gente vai precisar
de um procedimento, de um segundo procedimento para tentar melhorar. Alguns desses casos, dependendo do que aconteceu, de qual foi a doença ou de qual foi a complicação que ele teve, vai recuperar 100% da visão com as medidas que a gente tomar. Alguns outros casos vão ter sequela, depende, obviamente, da gravidade. Então, se você está sofrendo com esse tipo de coisa, procure seu médico, procure ajuda. Pode me mandar mensagens aqui no YouTube e eu vou, na medida do possível, na medida do que eu puder responder, sem examinar o paciente, eu tento orientar do que pode estar acontecendo ou de que melhor forma você pode buscar ajuda. Não esquece de compartilhar esse vídeo para quem você acha que ele pode ser interessante. Não esquece de curtir e de seguir o canal aqui. E fique ligado para os próximos vídeos que eu vou sempre falando aqui de cirurgias de catarata e cirurgias de retina. Um abraço a vocês todos.